Eu garanto que tu chegou aqui procurando um vídeo sobre cúrcuma. Mas eu tenho para te dizer que esse não é mais um vídeo falando exaustivamente, ainda bem, dos benefícios da cúrcuma ou do açafrão da terra. Terra, raiz, um rizoma muito benéfico para a saúde. É maravilhoso. E eu sei, e eu gosto, e eu pesquiso, muitos vídeos sim, falando dos enormes benefícios da cúrcuma. Desde milênios, utilizado amplamente na medicina ayurvédica, até hoje, shot de cúrcuma, cúrcuma em tudo, cápsulas, o que vendem de vitaminas com cúrcuma, maravilhoso, mas não é sobre isso só que eu vou te falar nesse vídeo de hoje, que eu vou conversar contigo no vídeo de hoje. Eu vim te contar, acima de tudo, além da nossa receita, vim te contar um pouco da minha história. Você sabe quem eu sou? Você sabe a minha idade? Eu vou começar pela idade. Eu tenho cerca de 4.000 anos. Eu sou de origem asiática, mais precisamente indiana. Tenho uma irmã minha, muito querida. Ela é uma irmã mais nova. E ela vai contar para vocês a história dela, comigo. Então aproveitem. Muito obrigada. Tu conhece alguém que tenha psoríase? Eu tenho psoríase. Eu vou te contar um pouco dessa história para depois, na segunda etapa desse vídeo, te ensinar a fazer uma receita boa. Um extrato de cúrcuma, de açafrão da terra, que tu vai poder utilizar em vários preparos, desde sérums para o rosto, porque a cúrcuma tem essa propriedade secativa, né? É excelente para a pele, até pomadas, até misturar um pouquinho no teu shampoo, certo? Mas antes eu vou te contar da minha história. Eu tenho psoríase há muitos anos, eu sempre fui muito alérgica, desde novinha eu vivia me coçando. Vivia me coçando. E num determinado ponto da minha vida, lá pelos 20 e poucos anos, eu comecei a ter intensas coceiras. E que nem disse um médico Ayurveda uma vez que eu fui me consultar, tentando encontrar o que será que eu tenho, porque até então eu não sabia que era psoríase. Ele disse, tu tem nos buracos, que são os buracos quentes e úmidos. Sim, eu tenho psoríase dentro do ouvido. Eu tive uma época psoríase no couro cabeludo. E assim como eu, muitas pessoas sofrem com psoríase. E ela se manifesta de inúmeras maneiras. Né? Tem gente que tem por todo o corpo, tem gente que tem abaixo dos seios. E eu, por muito tempo, sofri com a psoríase nos ouvidos. E eu me coçava tanto que saía sangue. E naquele momento eu tentei muitas coisas. Muitas coisas eu tentei. E eu não entendia o que era. Até que um dia eu fui num médico que me sopraram assim, uma pessoa me disse, por que tu não vai ver se não é psoríase? Eu fui num especialista para psoríase e eu tive um diagnóstico. A partir daí eu comecei a fazer um tratamento localizado com remédio alopático. Agora, eu tô nesse ponto em que eu quero buscar outras alternativas que não só os remédios convencionais, que são cheios de efeitos colaterais. Quero fazer e empoderar com a farmácia natural que a gente tem à disposição, através das plantas medicinais, que são inúmeras que são sintetizadas para fazer os remédios que a gente conhece por aí. E como é importante que a gente consiga se apoderar disso e ter a nossa medicina caseira. A gente tratar não só quando o problema já estourou, mas também preventivamente. E nessa busca da psoríase, o que natural pode me ajudar para a psoríase? Eu entrei em contato com um conjunto de plantas. Uma dessas plantas é o açafrão da terra. Aqui, super anti-inflamatório. Em qualquer vídeo que tu abra, tu vai ver o poder dele anti-inflamatório, secativo, excelente para a pele. Eu fiquei muito famosa na internet. Todo mundo acha que eu sou anti-inflamatória, até mesmo anticancerígena. Tem muitos estudos a meu respeito, estudos científicos, estudos de ervateira, sabe aquelas mulheres sábias que chegam na casa da gente
com uma sacola cheia de ervas, essas me estudam muito. Então, eu estou nesse momento que eu estou buscando outras alternativas em relação a essa história da psoríase, que traz um sofrimento também emocional pra gente, né? Eu lembro que na época que eu tinha essa coceira no ouvido, que eu era muito jovem, né? E eu não consegui buscar os recursos na época adequados. Eu lembro que sangrava, eu lembro que meu ouvido ficava em carne viva. E era horrível. E quantas pessoas que também sofrem com essa doença, né? Quantas pessoas que também, que têm ainda em formas mais agravadas, que também fica assim, as pessoas olham e chamam atenção, e como isso também traz um fator assim emocional muito pesado para quem tem. Então, acredito que a gente possa buscar sim soluções naturais que estão à nossa disposição, que são de certa forma simples, certo? Se a gente sabe como utilizar. Então aqui essa maravilha do açafrão da terra, junto com outras plantas que ao longo do tempo eu vou te trazer aqui no canal, nós vamos te trazer aqui no canal, como o ipê roxo, que dizem que é excelente para psoríase, uma planta chamada saião, a própria aloe vera, né, a calêndula, a cúrcuma, ela tá nesse bojo de plantas importantes para tratar. Então, qual é a minha ideia? Eu quero ter um bom extrato, que é o que eu vou te ensinar a fazer, porque eu vou confeccionar uma pomada porreta para quem tem psoríase, certo? E eu quero poder disponibilizar ela também para outras pessoas e te ensinar a fazer esse extrato. Depois de uma boa pesquisa, eu quero que tu tenha à disposição um extrato que vai ser um coringa, que aí daqui a pouco, porque como todas as doenças, não é uma solução, né? Tu vai fazer uma composição de outras plantas que elas vão se potencializar. Então, mas que nem eu estava conversando com a Vavá, né, Vavá? Se a gente tem um acervo de bons extratos, a gente consegue, com conhecimento, fazer as combinações funcionais, as combinações inteligentes para aquela dificuldade, para aquela característica, para aquele problema que a gente quer tratar. Com conhecimento e autoconhecimento. Aí tu consegue fazer uma específica para ti. Exatamente, que é o que eu estou tentando fazer aqui hoje. E te ensinar. Então a gente vai agora para a parte da receita, que eu sei que o pessoal adora a receita, eu também adoro. Essa receita que eu vou ensinar eu não vi em lugar nenhum. E vai ser agora. O que tu vai precisar? Tu vai precisar do rizoma, né? A cúrcuma, tu sabe que ela é muito parecida com o gengibre. Aliás, ela é da família do gengibre, né? Também conhecida como a cúrcuma, também como gengibre dourado. É aquela raizinha, né? Que eu tô te mostrando agora no vídeo. Uma raizinha, um rizoma, um cheiro forte. E onde ele passa, deixa tudo amarelo. É o rizoma, é esse rizoma que nós vamos utilizar. Nós vamos descascar o rizoma, vamos lavar e vamos ralar, assim como eu fiz. A gente vai utilizar a cúrcuma raladinha, tá bom? Vou utilizar também glicerina vegetal bidestilada, porque a gente vai fazer esse extrato glicerinado. E o álcool de cereais, que é excelente extrator para a gente ter os melhores benefícios dessa planta medicina. Vamos começar a receita, então. Um pote, como eu sempre te digo, um pote higienizado, esterilizado. Então a gente vai começar colocando 60 ml de cúrcuma raladinha. Aqui eu processei ela, tá? Facilita bastante. Mas qualquer um raladorzinho já te ajuda. Ok, agora nós vamos colocar 120 ml de álcool de cereais, que é um baita extrator. Traz ele mais pra cá um pouquinho. Isso. Para retirar os benefícios da cúrcuma. Rapaziada. 120 ml. Miguel, não é hora agora, tá, querido? Ok. E agora eu vou colocar também, vou adicionar glicerina bidestilada. 60 ml. A mesma quantidade que eu coloquei de cúrcuma. 60 ml de cúrcuma, 60 ml de glicerina bidestilada e 120 E o dobro, né, de álcool. de álcool. Vou misturar bem. Posso dizer assim, para facilitar a receita,
uma parte de cúrcuma para uma parte de glicerina para 2 partes de álcool. Fica mais fácil da pessoa multiplicar, diminuir. Perfeito. Assim, perfeito. Assim, se a pessoa quiser aumentar essa receita, ela vai simplesmente utilizar essa proporção que está colocando aí. Daí, por exemplo, se a pessoa só tem um tanto de uma coisa, fica fácil. Vai ficar fácil. É um tanto de glicerina, um tanto de cúrcuma e 2 tantos de álcool de cereais. Ok. Este extrato não é para ingestão. Este extrato é para confecção de pomadas, de sérums, tá? De outros produtos, outros medicamentos. Agora eu vou utilizar um saquinho, tá vendo aí? Um saquinho para proteger melhor o nosso preparo e uma tampinha. Vou etiquetar e vou deixar macerando por aproximadamente 21 dias em lugar escuro ao abrigo do sol. A partir daí, eu vou vir aqui te contar e te ensinar como é que nós vamos utilizar esse extrato. A gente vai coar esse extrato e a gente vai confeccionar algumas coisas com extrato de cúrcuma, aliado a outras plantas medicinas para psoríase. E eu espero assim... Posso te pedir uma coisa antes que tu espere? Com certeza. Eu queria que tu falasse um pouco da tua experiência por uma doença assim que te acompanha há tantos anos, né? O momento que tu desistiu de tentar uma coisa alternativa e depois que tu retomou e que todo mundo dá receita, chega uma hora que a gente não aguenta mais ver receita daquilo e tem que retomar. Fala um pouco disso pra galera, porque eu acho que isso é fundamental nesse tipo de caso. Na verdade, assim, ó, quando eu era bem jovem, eu botei até urina na orelha. Porque pesquisando, e aí eu tinha um amigo maravilhoso, Lalite, que me ajudou a pesquisar e tentando, veio a coisa de que urina seria bom. Eu já botei até isso na orelha. Tentei reduzir o glúten, e eu acho que isso ainda é um caminho, sim, porque o glúten é bem inflamatório, né? Na verdade, eu começo a me conectar com as plantas agora, na idade madura. Antes eu não era conectada, então agora é o momento. Por todos esses anos eu desisti. Por todos esses anos eu simplesmente eu consigo controlar a minha psoríase, não é uma psoríase que ataca o corpo inteiro, né? Eu tenho uma pomadinha ali de corticoide que eu boto de vez em quando, mas eu tenho sentido que a pomadinha já não está fazendo mais o efeito que fazia. Esses tempos eu estava sentindo que a pomadinha precisava de mais tempo. Então, assim, agora é o momento em que eu sinto muita vontade de buscar outras formas. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Sim, respondeu. Acho que é isso nesse primeiro momento. A gente vai falar bastante sobre isso, mas eu acho que por hoje, assim, te dei um panorama do início, né? Por hoje é isso. Acho que a gente tem aqui algo que parece tão simples que a gente nem dá muito atenção, né? É um extrato. Um monte de ativos poderosos. E quando ele ficar pronto, eu vou estar aqui contigo, falando mais sobre psoríase, sobre doenças autoimunes, sobre os resultados das minhas pesquisas pessoais e de maneiras que a gente pode fazer uma medicina em casa. E uma coisa que eu queria falar, porque quando tu faz uma coisa natural, ela tem propriedade sim, mas tu tá deixando de usar uma coisa química, que é alergênica. Então isso também é muito importante. Esse é grande barato, né? Um dos grandes baratos de fazer os próprios produtos de higiene pessoal ou consumir de quem faça, né? Aí tu tocou num outro ponto também que eu acho legal falar, que assim, ó, eu faço isso como para complementar os tratamentos. E isso eu acho que é uma jornada muito individual, muito íntima, né? Na medida em que a pessoa vai tendo conhecimento e vai fazendo os seus estudos em si mesmo, ela vai se sentindo mais forte a, de repente, fazer algumas substituições. É uma parte do teu autoconhecimento. É uma parte do meu autoconhecimento, é verdade. Sim. E eu quero compartilhar isso com vocês que estão aqui. Eu espero ter contribuído, espero que tu experimente fazer em casa esse extrato, que a gente possa estar juntos. Para fazer a pomada daqui a pouco. Para fazer as pomadas, porque a gente vai fazer várias combinações com esse extrato aqui, não vai ser uma pomada. A gente vai começar a trazer outras plantas que são importantes para psoríase e a gente vai fazer mais de uma combinação. Eu acho que falei bastante por hoje. Tá bom? Muito obrigada se tu chegou até aqui. Muito obrigada por estar aqui. Estamos na energia da cúrcuma, essa raiz tão antiga.
parcimônia sempre para usar, né? Eu estava pesquisando também sobre contraindicações. A gente nunca pode... A medicina, ela é isso, né? Um pouquinho mais vira veneno. Isso é clichê, mas isso é muito real. Então a gente sempre tem que ter calma e estudo, tá certo? Um beijo para você. Se tu gostou desse vídeo, eu peço que tu te inscreva no canal, que tu dê aquele joinha, que tu compartilhe com alguém que também sofre de psoríase, que de repente está num momento da vida que pode estar buscando outras alternativas complementares para ter uma vida mais legal, uma vida com mais saúde, mais bem-estar, menos sofrimento da coceira, porque é uma coisa agoniante. Um beijo. Obrigada. Quando vocês verem uma doce senhora de 4.000 anos por aí, lembre-se que ela tem história, ela tem química, ela tem energia ancestral. E ela é muito popular, muito popular!